Boa noite, gente. Então, 19h30, espero que estejam todos bem. Vamos, então, iniciar a aula de hoje, tá? Vamos falar sobre derivadas. Eu vou deixar só um recado importante, um aviso. Hoje, iniciou à meia-noite o prazo para poder realizar a prova, o primeiro questionário avaliativo, e vai até o dia 19 às 23h59. Então, não deixem de preencher, de responder a avaliação, tá bom? A Maria Laura disse que uma aluna, a Lucinete, pediu para avisar que te mandou um e-mail para entrar nas aulas. Todos os e-mails que eu recebi, eu enviei o convite. Também os que eu coletei em sala, eu enviei o convite. Agora cabe a pessoa aceitar o convite. Assim que aceitar o convite, ela entra na sala automaticamente sem pedir minha autorização. Poucos alunos, na verdade, eu estou consultando aqui, são 27, na verdade, ainda não sei por qual motivo, não aceitaram o convite. E aí, como eu falei, dois, inclusive, recusaram. Como eu falei, depois que eu inicio a aula às 19h30, que eu compartilho a tela, eu não consigo mais visualizar a sala do Moodle. Até apita um barulho, mas fica inviável com mais de 70 alunos. Eu tenho que voltar para autorizar toda vez entrar. É só um período de adaptação, né? A gente já está fazendo isso desde agosto, né? Então, assim, faz parte também do trabalho o aluno se adaptar a esse modelo remoto. Eu também não acho o melhor dos modelos de ensino, mas é o que tem. E assim, se eu for gastar 20 minutos de apenas 45 para autorizar entradas de alunos, vai ficar inviável. Então, a hora que eu compartilho a tela e inicio a aula, eu não volto mesmo para autorizar, não. Eu insisto que aceitem o convite, tá bom? E se por acaso tiver perdido o convite, eu posso de alguma maneira reencaminhá-lo. Mas, por exemplo, aqui hoje, por exemplo, o Adonides, ele é o único que pediu autorização para entrar. Eu já escrevi no chat pedindo para que ele aceite no e-mail, tá bom? E aí eu reforço para todos, né? Caso algum colega que você saiba não tenha conseguido, é só uma questão simples de clicar um sim, um botão lá no sim no e-mail que fica aceito e pode adentrar a aula, tá bom? Hoje, por exemplo, essa aluna que você citou, Lucinete, nem sequer fez o pedido para entrar em sala. E agora que eu vou partilhar a tela e começar a aula, vai ficar impossível autorizar mesmo que ela tente entrar, tá bom? Aí, para compensar esses problemas, eu sempre gravo a aula e disponibilizo a gravação e o print da tela para tentar amenizar, de alguma maneira, os impactos disso, não só para quem não está assistindo, mas para quem também está, porque não é o melhor dos mundos assistir uma aula numa telinha de celular ou num computador, com a letra que já não é muito bonita, num quadro que é pequeno, né? Então, assim, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, nesse momento, eu vou iniciar a aula, tá bom? Nós vimos e vamos continuar falando sobre limites, e um dos limites mais importantes que aparece no cálculo para a gente é o que a gente dá o nome de derivada. Okay? Então, o que a gente vai falar aqui agora, se você quiser nas suas anotações, pensar em conteúdos que são específicos, inclusive para avaliações. Esse conteúdo de derivadas é o que compõe o nosso conteúdo, né, para a segunda avaliação, provavelmente para a terceira também, mas ele está linkado com limites. Então, assim, resultados de limites ainda podem serem aproveitados na avaliação, tá bom? Mas desses limites, o que a gente fica boa parte do nosso curso nós vamos ficar em derivadas, ok? Um tipo especial de limite. E ele nasce de um dos problemas que a gente pôs lá na primeira aula motivacional de por que isso dá limite, que é sobre encontrar a reta tangente a uma curva num ponto dada, ou determinar a velocidade de um objeto que você consiga ter uma equação que descreva ele, determinar então a velocidade, um objeto se locomove e você quer determinar a velocidade em um determinado instante, tá bom? Essas são motivações até físicas para se estudar derivadas, tá bom? Tem outras, mas a gente vai ficar nisso. E eu vou começar então
Com a definição de derivadas, daí depois a gente recorda, né, o que é achar a equação de uma reta tangente a uma curva num ponto dado, tá bom? E depois você Professor, falar sobre o nome do conteúdo, variação. Pois não? o nome do conteúdo é esse mesmo, derivada e taxa de variação? Isso. Continua ainda no capítulo de limite do livro que eu adotei para vocês como padrão, né, o livro do Sturt, que ficou lá para vocês poderem fazer o download. Ainda é no capítulo 2, o capítulo 1 é sobre revisão de funções, que é o matemática elementar que vocês fazem no primeiro semestre. E aí, essa é uma sequência do capítulo que chama limites e derivados. No primeiro tópico é a definição de derivada, que é a aula de hoje, e, se for possível, falar sobre a taxa de variação, senão, ao final, eu gravo o que ficou sobrando para vocês naqueles vídeos extras, tá bom? Então, a gente começa com a definição do que é a derivada de uma função em um ponto, ok? A derivada, então, vou até destacar aqui, vou pôr de amarelo. A derivada de uma função f em um ponto, digamos, x0, e a gente denota isso por f' de x0, denotada por f' de x0, ok? É o seguinte limite. O limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a zero, ok? Esse é o que a gente chama da derivada da função no ponto x0. Isso é o f' de x0. Isso é claro, né, desde que nem sempre o limite existe, desde que o limite exista, tá bom? Então, isso aqui se o limite existir. Então, essa é essencialmente a definição da aula de hoje. A gente vai fazer um exemplo e tudo mais, mas essa é a definição. Só para reforçar, eu falei, tá bom? Mas não custa escrever. Como é que a gente lê esse símbolo? Esse símbolo você lê da seguinte maneira. F' de x0, ok? Se esse x0 fosse o número 2, era f' de 2. Se fosse o número 5, era f' de 5, e assim sucessivamente, tá bom? Uma observação é que existe uma definição equivalente para derivadas, que é o seguinte. Eu, particularmente, até prefiro essa outra definição, mas em alguns casos é bom conhecer uma ou outra que nos ajuda a resolver algumas contas, tá bom? Então, assim, se em vez de x0 mais h nós tivéssemos a seguinte expressão, se a gente trocar, então, se x for x0 mais h, então, quando h tende a zero, ou seja, quando h se aproxima de zero, observe o que vai acontecer com x0 mais h. Esse número x ele vai se aproximar de x0, ou seja, h está se aproximando de zero, ok? Então, temos que o x se aproxima de x0. Então, essa expressão aqui pode ser reescrita da seguinte maneira. Deixa eu manter o verde, né? Então, podemos reescrever a definição de derivadas derivada de f no ponto x0 da seguinte forma. Vou baixar um pouquinho o quadro, a gente compara as duas, mas as duas querem dizer a mesma coisa. F' de x0 pode ser escrita como, então, o limite
com x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Okay? Então, essas duas definições dizem a mesma coisa, tá bom? São duas maneiras inteiramente análogas de se calcular a derivada da função em um ponto, tá bom? Isso é claro, aqui a gente põe assim, mas desde que o limite exista, tá bom? Se o limite existir. Vamos ver um exemplo de como calcular a derivada de uma função em um ponto. Ok? Então, exemplo. Digamos, vou chamar de exemplo 1. Exemplo 1. Ou seja, f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9. Ok? Determine, se existir, né? Então, determine. Ô, Martinha, já tá indo? F' de 1. Ok? Vai com Deus, viu, Martinha? Obrigado. Como que eu vou determinar f' de 1? Então, eu primeiro preciso entender a definição, tá bom? Vamos, como eu apresentei inicialmente aquela x0 mais h, então a gente entende aqui que quem está fazendo o papel de x0 para a gente é o número 1, tá bom? Então, assim, só para ficar claro, o x0 aqui é o número 1 para a gente, tá bom? Usando Ô, a primeira Martinha, vai definição, com Deus. nós temos o seguinte, f' de 1 é igual ao limite, eu vou escrever a expressão, não custa escrever, então, de 1 mais h, menos f de 1 sobre h quando h tende a 0. Tá bom? Vou puxar uma observação para o canto aqui, pelo seguinte, a gente precisa entender quem é f de 1 mais h, quem é f de 1, ok? Então, quem é f de 1 mais h? F de 1 mais h é vir na nossa função original, que era x ao quadrado menos 8x mais 9, e substituir o x por 1 mais h. Então, a gente fica com 1 mais h ao quadrado menos 8 vezes 1 mais h mais 9. Então, desenvolvendo, como é que você desenvolve 1 mais h ao quadrado? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Menos 8 vezes 1, então menos 8. Menos 8 vezes h, menos 8h, mais 9. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 2h, mais h ao quadrado, menos 8 mais 9, então sobra 1, ok? Menos 8h. E aí a gente pode melhorar mais um pouquinho essa expressão. H ao quadrado está sozinho. 2h menos 8h, então menos 6h. 1 mais 1, 2. Essa é a expressão de f de 1 mais h, ok? Vou pôr aqui, por exemplo, de vermelho. O que é f de 1? F de 1 é só trocar o x por 1. Então era x ao quadrado, 1 ao quadrado. Menos 8 vezes 1, mais 9. 1 ao quadrado é 1, mais 9, 10, menos 8, 2. Okay? Então, a nossa derivada é calcular o seguinte limite. O limite f de 1 mais h. Então, h ao quadrado menos 6h mais 6. h ao quadrado menos 6h mais 2. Menos o f de 1, que vale 2. Então, menos 2 sobre o h, quando h tende a 0. Ok? Então, o nosso limite, agora observa aqui, vou usar o verde para cancelar. 2 menos 2 é 0. Então, fica limite de h ao quadrado menos 6h sobre h, quando h tende a 0. Bom, se a gente só fosse substituir o h, observe que o que ia acontecer se eu substituísse o h aqui? Eu ia ficar com 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0 sobre 0. Ia ficar com 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação, a gente não pode fazer, certo? Mas observe que a expressão h ao quadrado, vou puxar aqui do lado, nem precisava, podia fazer lá na hora, mas acho que facilita para a gente entender. H ao quadrado menos 6h sobre h, a gente pode colocar o h em evidência. Aí você fica com h menos 6, né? H vezes h, h ao quadrado. H vezes menos 6, menos 6h.
sobre H. Se o H não for zero, se o H for diferente de zero, nós podemos dividir por H. Então, sobra H menos 6. E observe que quando você quer calcular um limite, você está calculando com o limite com H tendendo a zero, significa que H está próximo de 6, de zero, perdão, mas H não é zero. H é diferente de zero. Então, nós vimos que o limite dessa expressão à esquerda é igual ao limite de H menos 6, quando H tende a zero. E esta é um polinômiozinho, a gente simplesmente pode trocar o H por zero. A gente fica com 0 menos 6, deu menos 6. Portanto, o que a gente falou aqui é o seguinte, que se f, né, se f de x é x ao quadrado menos 8x mais 9, então f' de 1 vale menos 6, ok? Então, digamos que determinar f' de 1 fosse um item A. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, quanto é, só, assim, letra B, quanto é f' de, sei lá, 2? Ou, sei lá, f' de 0? Ou f' de menos 1? Será que toda vez eu teria que repetir esse processo e fazer todas essas contas trocando esse 1 aqui por 2, depois por 0, depois por menos 1? Será que eu não poderia achar uma expressão para um número qualquer e depois simplesmente substituir, ou seja, enxergar a derivada como uma função? A resposta é sim. Especificamente falar sobre isso, nós vamos, de funções em geral, nós vamos falar na próxima aula, tá? Mas para a aula de hoje, a gente pode fazer isso para esse exemplo específico, ok? Então, eu posso trocar todas essas perguntas aqui por uma mais bonitinha, que é o seguinte, né? Dado um número qualquer A, então assim, se A é um número real, ok? Quem é f' de A? Como que eu posso obter esse f' de A, tá bom? A gente vai fazer isso usando a definição de derivada, ok? E como que fica a definição de derivada? Olha, recorde que agora em vez, lá aqui eu tinha escrito x0, estava x0 mais h. Quando foi o 1, eu botei 1 mais h menos f de 1. O que a gente vai fazer aqui é usar essa definição no lugar, trocando o x0 pelo o número a, certo? Então, como que ia ficar o f' de a? Ora, a definição é limite de f de A mais H menos F de A sobre H, quando H tende a zero, tá bom? Até aqui a gente só usou a definição, a gente não fez nada. O que a gente precisa fazer, igual a gente fez aqui no nosso cantinho das contas, é fazer algo parecido, só que em vez de ser F de 1 mais H, vai ser F de A mais H. Em vez de ser F de 1, vai ser F de A, ok? Como que a gente calcula F de A mais H? Bom, a gente precisa ir na expressão nossa, na nossa função. Recorde que a função é x ao quadrado menos 8x mais 9. Trocar o x por A mais H. Então, x ao quadrado, A mais H ao quadrado. Menos 8x, então, menos 8A mais H, mais 9. Isto é F de A mais H. Como é que desenvolve A mais H ao quadrado? Então, quadrado duas vezes o menos 8H, mais 9. Ok? Então, H ao quadrado só temos este. Com H nós temos 2AH menos 8. Então, a gente pode fazer assim, 2A menos 8H. Ou, se você preferir, pode deixar 2AH menos 8H. Quem não tem H, então, é A ao quadrado menos 8A mais 9. Esta expressão, embora seja feia, é a expressão de F de A mais H. Vou manter o padrão. Lá quando a gente for calcular F de 1, eu pus de vermelho. Então, vou calcular o F de A de vermelho. É só trocar o x por A. Então, A ao quadrado menos 8A mais 9. Nós precisamos calcular esse limite. Então, eu vou escrever aqui embaixo, senão não vai caber na mesma linha.
Então, o limite de f de a mais h menos f de a sobre h. F de a mais h é toda essa expressão aqui. Então, eu vou copiar ela. H ao quadrado menos 2ah menos 8h mais a ao quadrado menos 8a mais 9 menos f de a ao quadrado menos 8a mais 9 sobre h quando h tende a zero. Então, Professor, pois não. você fez foi copiar, não foi? Porque ela tá mais 2A, H, e você botou menos. Ah, obrigado, isso aqui é mais, ó, obrigado. Eu copiei aqui é um mais 2a, isso mesmo, obrigado, viu? Então, agora com a correção aqui de mais 2a em vez de ser menos 2a, observe que a gente tem o seguinte, a gente está fazendo essa expressão menos essa, mas observe, eu vou usar o verde, por exemplo, para olhar o a. Aqui eu tenho a ao quadrado somando, e aqui a gente tem menos a ao quadrado, né? Porque quando você usa a regra de sinal, troca. Então eu posso, um menos o outro é zero. Se eu pegar o vermelho, eu observo o seguinte, aqui nós temos menos 8a. Menos 8a é mais 8a. Então, se eu somo os dois, dá zero. E o amarelo que eu não usei. Então, 9 somando, com 9 subtraindo, né? Porque é o joguinho de sinal. Então, toda essa parte se cancela. De modo que aquele limite, que estava na expressão feia, ela se resume a calcular o seguinte limite. H ao quadrado mais 2AH menos 8H sobre H. E agora é bem parecido com o que a gente fez lá para cancelar com esse monte de H, porque a gente não pode simplesmente trocar o H por zero, senão vai ficar zero dividido por zero. Nós podemos colocar o H em evidência, sobra aqui H mais 2A menos 8. Tudo isso sobre H, quando H tende a zero. Lá atrás, ó, eu botei de vermelho, né? Quando H tende a zero, H não é zero, a gente pode dividir. Então eu vou repetir aqui o processo para ver que é inteiramente análogo. Então, como o H não é zero, a gente pode dividir por H. Dividindo por H, em cima sobra limite de H mais 2A menos 8, quando H tende a zero. Quando H tende a zero, então eu posso simplesmente, agora nessa expressão, trocar o H por zero. Então fica 0 mais 2A menos 8. Ou seja, 2A menos 8. Resumindo, olha só, resumindo é o seguinte. Se a nossa função for x ao quadrado menos 8x mais 9, o que a gente viu é que para qualquer número, f' de a é 2a menos 8. Ou seja, a gente, né, nesse momento, a gente pode enxergar a derivada da função num ponto como uma função. Aí eu falei assim, ó, se eu quisesse calcular o f' de 2, será que eu precisava fazer todas aquelas contas de novo? Não, olha só, o f' de 2 é simplesmente trocar o a por 2. Então, eu fico com 2 vezes 2, menos 8. 4 menos 8, menos 4. Se eu quisesse o f' de 0, ok? Então, se o a fosse 0, o f' de 0, 2 vezes 0, menos 8. Menos 8. Só para confirmar, né, se as nossas contas estão certas, observe que quando a gente calculou o f' de 1, deu menos 6, né? Vou pôr até de amarelo. Se eu colocasse o a igual a 1, quanto ia ficar o f' de 1? Então, 2 vezes 1, menos 8. 2 menos 8, menos 6, ok? Então, dessa maneira, a gente tem uma expressãozinha para a nossa derivada da função em qualquer número real, tá bom? A gente vai aprender uma regra geral para calcular derivadas de expressões como essas, que são polinômios, e é uma regra que, depois que a gente aprender, fica muito mais simples. A gente vai ver quando você tiver, só a título de observação, tá bom? Observação. Imagina que a gente tem uma função que seja assim, f de x é x ao quadrado. Então, a gente vai aprender que a derivada dessa função é só baixar o 2. É 2 vezes, tira uma potência, 2x. Observe que aqui, se fosse x ao quadrado, então fica 2x. Quando for uma derivada do tipo f de x é a vezes x. Então, a derivada dela vai ficar só o número a. A gente vai aprender regras de derivação para vários tipos de funções.
E isso permite que a gente não precise ficar fazendo todas essas contas que a gente fez aí atrás toda hora, tá bom? Então, por isso que é importante, primeiro, nesse primeiro momento, entender a definição de derivada, para depois a gente conhecer essas regras que permitam a gente calcular derivadas de modo geral, senão fica muito sem sentido, tá bom? Como eu falei, depois de falar de derivada, eu ia falar, né, um caso especial para a gente, um caso importante, que é sobre a tangente, ok? Então, eu vou só afastar o quadro aqui, vou passar a régua e vou falar sobre... Professor, Pois não. poderia dar mais um exemplo, por favor? Dou sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre o que é a tangente, porque a gente vai ver que a tangente, eu preciso da derivada. E aí lá a gente faz mais um exemplo de como se calcula a derivada, tá bom? Eu vou só então aqui, deixa eu só passar a régua aqui, senão o quadro fica muito grande. Então, falar aqui um pouquinho sobre as tangentes, tá bom? Na verdade, mais formalmente sobre a tangente é uma curva em um ponto dado, ok? Vou para isso pôr a definição do que é a tangente é uma curva num ponto dado, e aí a gente aproveita e faz mais um exemplo de como calcular derivadas, tá bom? Olha só, se a gente tem quando a gente fala de uma curva, o que é uma curva do ponto de vista de matemática, tá bom? Uma curva do ponto de vista de matemática é uma função, ok? Que saia do intervalinho real e caia no plano, o R2. Então, exemplo de uma curva, olha, uma parábola é uma curva, uma função cúbica é uma curva, uma reta desse ponto de vista é uma curva, tá bom? Então, são exemplos de curvas, tá? Então, onde você pega x aqui e leva o par x, y igual a f de x. Isso é uma curva do ponto de vista matemático. O problema é, pensa assim, a gente tem então uma curva, eu tenho uma curva, pus uma parábola para facilitar a nossa vida. Tem um ponto. Aí a pergunta é, determine a equação da reta tangente a essa curva que passa por esse ponto. Digamos que o ponto seja o ponto P, ok? Determinar a equação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P. Como que a gente pode fazer isso? O que a gente vai ver é que quase tudo aqui a gente conhece a princípio do ensino médio. A gente não conhece o essencial, a inclinação da reta tangente, que eu pus de amarelo aqui, nossa retinha tangente. E aí o que a gente vai ver é que a inclinação dessa reta tangente é a derivada dessa função no ponto dado, ok? Aí a gente faz um exemplo de como calcular, tá bom? A reta, então, para escrever a definição, a reta tangente a uma curva y igual a f de x em um ponto P, aí você, a princípio, conhece quem é o ponto P, você sabe quem é as coordenadas dele. Então, você conhece a abscissa e conhece a ordenada, o yzinho dele é o f de A. Okay? É a reta que passa pelo ponto P e possui a seguinte inclinação. Recorde lá da parte de geometria analítica, lá do ensino fundamental, é que assim,
a equação de uma reta, as retas em geral tem 3 equações, a equação geral, a equação reduzida e esta equação analítica aqui. Se você sabe que ela passa num ponto que tem coordenada x0 e y0 e tem inclinação m, então m é a inclinação, a equação da reta é dada por y menos y0 igual a m vezes x menos x0, ok? A inclinação da reta tangente, então no caso específico da reta tangente, como é que você obtém esse mzinho aqui? Porque o ponto a gente tem, né? A princípio a gente sabe quem é o x0 e quem é o y0. A gente só falta esse m. A inclinação é dada da seguinte maneira. A inclinação é o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a a. Isso, pelo que a gente viu, é justamente a definição da derivada da função no ponto A, ok? Então, qual é a equação da reta tangente? Se a reta chama R, a equação é dada por y menos f de A igual o mzinho. Quem é o mzinho? F' de A vezes x menos A. Esta é a equação da reta tangente, é uma curva passando por um ponto, ok? Você pode isolar o y para achar a resposta final, ou pode deixar assim, não tem problema nenhum, tá? Essa é a definição de como achar a reta tangente, tá bom? Com isso, a gente pode fazer mais um exemplo de como calcular a derivada. Então, vamos pensar no seguinte problema. Então, exemplo 2. Determine a equação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado. Eu vou pôr bem simplesinho, y igual a x ao quadrado, no ponto P1. Quando o x é 1, x ao quadrado também é 1. Então, no ponto 1 e 1, tá bom? Bem simplesinho. Solução. Ora, então, eu vou fazer o desenho, o esboço do gráfico, só para a gente entender geometricamente qual é a pergunta do problema. E aí, achar a equação da reta tangente. Então, nós temos um plano cartesiano x e y. A equação dessa parábola, ela é uma coisa assim, ó. Ok? Ficou feio, mas essa mesa aqui, eu vou pôr de amarelo. É quase impossível fazer um desenho não tão ruim, ainda mais com essa minha letra. Okay? Então, esse é o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Quando o x é 1, o y é 1. Então, vamos pôr de verde. Ó. Se o x é 1, o y é 1. E o exercício pede para a gente determinar qual é a única reta, porque a tangente à curva em um ponto é única. Por quê? Porque aquele limite, quando existe, é único. Eu vou pôr a reta de vermelho aqui, por exemplo. Qual é a única reta? Ficou feio demais. O importante é que ele encoste só nesse ponto. Deveria encostar. Talvez dê para aceitar esse desenho assim aqui agora. Qual é a reta R que só encosta, tá bom? Abstraia, imagine que ela só encosta nesse pontinho verde. Se fosse feito numa mesa melhor, ou num programa de editor de gráfico melhor, a gente veria que só encosta nesse único ponto, tá bom? Qual é a equação dessa reta que a gente botou de vermelho? Vou chamar de R, que só encosta nesse ponto na curva, ou seja, não tangencia a curva no ponto, ok? Então, pelo que a gente viu, a equação nossa é dada pelo seguinte, y menos y0, ok? É f' de x0 vezes x menos x0, ok? x0 e y0 estão aqui, valem 1, né? Então, assim, nossa equação já está quase toda pronta. É y menos 1, f' de 1 vezes x menos 1, ok? Falta a gente determinar quem é o f' de 1. Então, vamos atrás desse f' de 1. Como calcular o f' de 1? Então, f' de 1, ele é o limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1
quando x tende a 1. Ok? Então, isso aqui é o limite. Vou escrever embaixo, porque depois eu quero continuar a nossa continha aqui. Bom, nosso problema no final era achar a derivada, tá bom? Então, é o limite. Quem é a nossa função? É x ao quadrado, então, f de x, x ao quadrado. F de 1 é 1 ao quadrado, sobre x menos 1, quando x tende a 1. Então, portanto, é o limite de x ao quadrado menos 1, sobre x menos 1, quando x tende a 1. Okay? Esse foi até o primeiro exemplo que a gente usou em sala de aula, lá na primeira aula, ainda no início de dezembro, tá bom? Recorde que x ao quadrado menos 1, ele pode ser fatorado como x menos 1 vezes x mais 1. Aqui dividido por x menos 1. Quando x tende a 1, observe, x está próximo de 1, mas x é diferente de 1, de modo que, então, x menos 1 não é 0, né? Se x não é 1, então x menos 1 não é 0, a gente pode dividir. Então, o nosso problema fica, então, achar limite de x mais 1, quando x tende a 1. Este a gente simplesmente pode trocar o x por 1. 1 mais 1, 2. Então, feito o exemplo da derivada, certo? O exemplo de como achar a equação da reta tangente fica, então, a equação da reta tangente é o f' de 1 vale 2, x menos 1. Esta é a equação da reta tangente à curva no ponto dado. Se a gente mudasse o ponto, mudaria a equação da reta, tá bom? A inclinação também, mas essencialmente é esse. Você pode deixar assim, se quiser, como resposta, ou pode isolar o y, né? 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 1 é menos 2. Esse menos 1 passa para o lado de lá somando. Então, é 2x menos 2 mais 1, menos 1. Ok? A resposta de verde e a de amarelo representam a mesma reta. Essa mesma reta que eu coloquei ela de vermelho, tá bom? Ou escrita em sua equação reduzida ou sua equação analítica, mas não importa qual é a equação da reta, ok? Elas descrevem a mesma... Não importa qual é a apresentação da equação da reta, o importante é que elas descrevem a mesma reta, tá bom? Mais um exemplo de derivada aí, deixa eu... Ok? Eu falei de equações de retas tangentes, porque vocês vão ver que nos problemas costumam ter coisas como essa, tá bom? Deixa eu pôr mais um exemplo então, aqui. Exemplo 3, então. Seja f de x 2x menos 1, por exemplo, ok? Item A, calcule f' de 2, por exemplo, ok? Item B, se A é um número real, então quanto é f' de A? Item C, determine a equação da reta tangente à curva y igual a f de x, tá bom? F de x 2x mais 1. Vou pôr assim. Aqui eu vou fazer melhor. Então, 2x ao quadrado menos 3x mais 5. No ponto de abscissa 1. Ok? Então, vamos tentar responder esse exercício, tá bom? Então, o que eu preciso fazer no item A? Calcular o f' de 2. Então, nós temos 2x ao quadrado menos 3x mais 5, ok? Para determinar f' de 2, a gente precisa lembrar a definição. Então, eu preciso calcular o limite de f de x menos f de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. F de x está dado, né? Então, x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, é limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Menos, quem é f de 2? Bom, f de 2, eu vou fazer aqui no cantinho, é só trocar o x por 2. Então, é 2 vezes 2 ao quadrado
menos 3 vezes 2, mais 5. Então, f de 2 é 4 vezes 2, 8, menos 6 mais 5. Então, menos 6 mais 5 é menos 1. 8 menos 1, 7. Ok? Então, fica o limite 2x ao quadrado menos 3x mais 5 menos 7 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Ok? Então, menos 5 aqui, então 5 menos 7 dá menos 2. Então, isso fica calcular o limite de 2x ao quadrado menos 3x menos 2, quando x tende a 2. Se a gente tentasse trocar o x por 2, o que ia acontecer? Ia ficar com 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, menos 2, sobre 2 menos 2. 4, 8, menos 6, mais 5, isso mesmo. Em cima, o que ia dar? Ia dar 4 vezes 2, 8, menos 6, menos 2. Embaixo, 2 menos 2, 0. Em cima, você ficar com 8 menos 8, 0 sobre 0, é uma indeterminação igual aconteceu lá no primeiro caso. Né? Então, assim, não posso substituir o x por 0, né? Ou por 2, por quê? Porque a gente não pode dividir por 0. Então, a gente precisa pegar essa expressão, 2x ao quadrado menos 3x menos 2, e manipular ela para aparecer x menos 2, tá bom? Como que a gente faz isso? Ora, então, vou pegar essa expressão aqui e vou trazer ela para o lado de cá. O que a gente está fazendo é dividir 2x ao quadrado menos 3x menos 2. Uma coisa que a gente fez aqui foi constatar que 2 é uma raiz. Se 2 é uma raiz, significa que essa expressão é divisível por x menos 2. E como é que a gente divide isso? Eu tenho que, então, recordar a divisão de polinômio, mas qual a expressão, qual o monômio que eu tenho que multiplicar por x para dar 2x ao quadrado? É 2x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2, então menos 4x. O algoritmo da divisão é o de cima menos o de baixo. Então, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, 0. Aqui menos vezes menos é 4x. Menos 3x mais 4x é 1x. Sobrou menos 2, você desce. Ora, x menos 2 dividido por x menos 2 dá o número 1. Então fica x menos 2, 1 menos o outro é 0. Okay? Então, o que a gente está dizendo, agora eu vou apagar esse pedaço aqui, porque esse de amarelo eu não podia fazer, certo? Então, apagando esse pedaço de amarelo, o que a gente tinha era que esse limite aqui, ele poderia ser, essa parte de cima, ele pode ser reescrito da seguinte maneira. X menos 2 vezes 2x mais 1, dividido por x menos 2. Quando x tende a 2. Quando x tende a 2, lembra lá, está próximo, mas não é 2, então a gente pode dividir. Vou pôr aqui embaixo. Então fica limite de 2x mais 1 quando x tende a 2. Esse aqui não tem nenhuma indeterminação, a gente pode trocar o x por 2, então fica 2 vezes 2 mais 1. Portanto, 5, ok? Então, a resposta para o item A, f' de 2 é 5, ok? A resposta para o item B, eu vou deixar aqui, porque falta 2 minutos, se eu for fazer todo esse desenvolvimento, vai ficar longo, ok? A sugestão, então, é que você faça o quê? No item B. Onde tem 2 aqui, você vai trocar por A, tá bom? Você troca por A, e aí, se você fizer essas continhas com calma, você vai ver o seguinte, a nossa função, f de x, ela é 2x ao quadrado, menos 3x mais 5, ok? O f' de A, se vocês fizerem a conta aí com calma, vai dar, então, 4A menos 3, ok? Observe que quando A é 2, 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Dá certinho lá, tá bom? E aí agora a gente pode fazer o item C. O item C, então esse aqui ficou como um exercício para vocês pensarem, tá bom? Eu dei aqui a resposta, o gabarito é esse, mas é importante que desenvolvam para chegar lá. O item C é achar a equação da reta tangente no ponto de abscissa 1.
A gente precisa entender o que significa ponto de abscissa 1. A abscissa é o x, tá bom? Então ele está falando assim, achar no x igual a 1. Se o x é 1, quanto é o y? Ó, é só trocar por 1, né? Ok? Então 2 mais 5 é 7, menos 3 é 4. Então ele quer que você ache, na verdade, a equação da reta tangente no ponto P, que tem coordenadas 1 e 4. Pelo que a gente comentou lá sobre a equação da reta tangente, o que você precisa fazer é achar o f', certo? Porque o x0 a gente tem que vale 1 e o y0 a gente tem que vale 4. O f' de x0, então, é calcular o f' de qual número? Do número 1, né? Esse aqui está fazendo o papel do x0 para a gente. E, pelo que a gente comentou do item B, quanto é o f' de 1? É 4 vezes 1 menos 3. 4 menos 3 é 1. Portanto, qual é a equação da reta tangente? É y menos y0, que é 4, vezes 1, x menos 1. Então, você pode deixar assim, claro que multiplicar por 1 você não ia deixar, né? Você ia escrever assim, né? É x menos 1, mas fica mais bonito passar esse menos 4 para lá. Então, a equação da reta tangente, ela é menos 4 passa mais 4, então é x mais 3, ok? Esta é a equação da reta tangente procurado no exercício, tá bom? Aqui no meu relógio deu 8h15, já passou alguns segundinhos de 8h15. Então, eu vou parar nesse exemplo aqui. Ficando faltando falar para vocês, vou parar a apresentação, vou voltar aí na tela. Ficou faltando falar sobre a taxa de variação. E a taxa de variação, na verdade, é um exemplo de uma derivada. E aí, durante a semana, eu deixo gravado e apresento para vocês esse complemento da aula de hoje, tá bom? Perguntas? Dúvidas? Sugestões? Ok, gente. Se ninguém tem, assim, nenhuma pergunta, nem nada, eu encerro por aqui. Se tiver, ainda me mantenho à disposição. Em todo caso, então, assim que eu receber a gravação, eu compartilho e disponibilizo para vocês, tá bom? Eu vi algumas pessoas escrevendo presente e tudo mais, mas, assim, como eu falei, a chamada, eu captura ela automática, inclusive já até salvei, assim, enquanto eu estou falando com vocês, eu aproveitei para poder já salvar a lista de frequência de hoje, tá bom? Então, no mais, gente, então, boa noite para todos. Até sexta, para quem é de sexta, até quarta, para quem é de quarta em geometria analítica. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Vou parar a gravação agora.